Olá, na aula de hoje aprenderemos sobre o verbo, que é o elemento mais importante, a classe gramatical mais importante da nossa língua, principalmente porque quase sempre ele é um elemento nuclear, ou seja, ele é a parte central de uma frase, de uma oração, porque é em torno dele que todas as outras classes gramaticais se agregam, formam os enunciados em si. Então, o verbo é importantíssimo para o entendimento daquele contexto. Vejam algumas frases. Nessas frases, eu vou mostrar para vocês o que o verbo em si diz, qual é o seu conceito, tá bom? A primeira oração de hoje é: Marcos Vinícius organizará uma grande festa no fim da quarentena. Vejam só, organizará. Nesse caso, Marcos Vinícius está praticando uma ação. Então, o verbo, olha o contexto, olha o conceito. O verbo é uma classe de palavra que indica ação, que foi o caso aqui de Marcos Vinícius, tá bom? A segunda, que é o segundo conceito do verbo, é: Luciana é uma grande artista. Veja só. Nesse caso, indica um estado. Mostra quem é Luciana, mostra uma característica. No caso de Marcos Vinícius, indica uma ação. No caso de Lulu, indica um estado. Eu poderia ter dito o seguinte: Luciana está doente. Luciana está triste. Luciana está feliz. Então, tudo isso indica um estado do sujeito, para vocês entenderem como ele é importante, porque os outros elementos transitam em volta dele. Ele é o núcleo dessa oração, desse ato de comunicação. Terceira frase de hoje: Aninha transformou-se em uma ótima profissional. Entendam, no livro de vocês não tem esse terceiro conceito sobre o verbo, que é: se no caso de Lulu, de Luciana, indicou um estado, no caso de Aninha, indicou uma mudança de estado. Por exemplo, Aninha transformou-se, quer dizer que anteriormente ela não era e a partir desse momento ela veio a ser. Então, ação, Marcos Vinícius, estado, Lulu, mudança de estado, Aninha. Então, acrescentem mudanças de estado no livro de vocês porque não tem essa informação. O quarto: durante esse verão choveu pouquíssimo. Lógico, verbos também indicam fenômenos da natureza. Choveu, trovejou, nevou, ventou. Então, todos os quatro conceitos do verbo: ação, estado, indica mudança de estado e indica fenômenos da natureza. Então, esse é o conceito do verbo. Ela é uma classe de palavra importantíssima porque tem essas quatro funções. Muito bons. Então, vamos lá. Vejam só. Vou mostrar para vocês as conjugações verbais e as flexões verbais hoje. Primeiro, o que vem a ser uma conjugação? Todos os verbos da nossa língua, que não são poucos, eles foram divididos em 3 categorias. No caso, são 3 conjugações. Essa divisão foi baseada na terminação desses verbos. Como terminação? Quando você coloca o verbo na sua forma base, na forma originalzinha, aquela básica que é infinitivo, que é quando ele termina com R, vocês vão perceber que eles se adequam a 3 grupos. Os que terminam em AR, amar, duvidar, beijar, falar. Os que terminam em ER, querer, saber, perceber. E os que terminam em IR, sair, unir, dividir, partir. Então, essa divisão fez com que existissem 3 categorias de verbo, 3 conjugações verbais. Quando termina em AR, primeira conjugação. Quando termina em ER, segunda conjugação. E quando termina em IR, terceira conjugação. Existem pouquíssimos verbos na nossa língua que não terminam com essas conjugações em AR, que é o caso do por, compor, sobrepor. Então, onde nós vamos encaixá-los? Se as terminações são AR, I. Primeiro, foi baseado na origem desse verbo. Originalmente, ele era o verbo poer. Como ele era terminado em ER, na nossa língua, poer faz parte da segunda conjugação. Então, por, compor, sobrepor são de segunda conjugação, porque originalmente
Ele era poer e terminava com er, portanto, segunda conjugação. Isso é muito importante porque ajuda a vocês saberem quais são as desinências que vocês vão colocar no radical do verbo ao conjugá-los. Por isso as conjugações são importantes. É a divisão por 3 categorias dos verbos. Vamos para o próximo. Vejam só, os verbos eles sofrem algumas flexões. Número em pessoa, tempo, modo. Então, vou mostrar para vocês essas flexões hoje. O que é uma flexão? É a possibilidade que uma palavra tem de sofrer mudanças, alterações. No caso, a flexão. A primeira delas é pessoa e número. Pessoa, relembrando. Lembra que durante o ato da comunicação existem 3 pessoas do discurso? Primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. E a terceira, de quem ou de que se fala. Essas 3 pessoas do discurso ajudam também na conjugação do verbo. Por quê? Elas têm sua forma de singular, por isso é pessoa e número, que é a flexão do singular para o plural do verbo. Eu, tu ou você, ele ou ela, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, porém singular. Nós, vós, eles ou elas, nós é a primeira, vós é a segunda e eles ou elas é a terceira do plural. Então, essa flexão de número e pessoa resultou em 6 pessoas do discurso, 3 do singular, 3 do plural, onde vocês conjugam os verbos. Por isso que desde sempre, desde pequenininho, a gente coloca essa tabelinha e fica conjugando os verbos um por um, nos tempos e nos modos. Então, isso é a flexão de pessoa, as 3 do discurso, e de número, que é singular, azul, plural, o vermelho. Então, número e pessoa indicam essas coisas. Qual é a do discurso? Isso é singular ou plural. Isso é muito bom, muito útil. Agora, veja só. O verbo também sofre flexão de tempo. E são 3 tempos verbais. Passado, também chamado de pretérito, tá aqui. Nós temos bem bonitinho. Nós temos o presente e nós temos o futuro. Por que eu tracei essa linhazinha? Porque explica exatamente o que significa cada um. Veja só, o passado, a linha é reta, veja só, contínua. Significa que a ação aconteceu antes do momento da fala. E qual é o momento da fala? Nós estamos exatamente aqui no presente. Então, essa linha contínua aqui significa que o que aconteceu aqui, essa ação, foi sempre anterior ao momento da fala. O presente é o momento exato, onde acontece a fala, onde acontece a ação, que é exatamente o agora. Nós temos o antes e temos o agora. E nós temos o futuro, que é uma linha, veja só, pontilhadinha, porque ainda não aconteceu, porque o futuro representa algo que acontecerá depois do momento da fala, que é o momento presente. Então, anterior ao momento da fala, que é presente, o momento exato da fala e posterior ao momento da fala, que é o futuro. Aí coloquei umas 3 frasezinhas bem simples. Comprei um pote de sorvete. Comprei. Você percebe que o verbo indica que algo já aconteceu antes desse momento que eu estou falando. Portanto, pretérito. Eu sei o que fizeram no verão passado. É quase o nome de um filme de suspense, que é Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei. Você percebe que está acontecendo no momento da fala. Que eu sei agora. Portanto, presente. Chegarei em alguns minutos. Percebemos que ainda não aconteceu. Indica futuro, só vai acontecer depois do momento da minha fala, que é o momento presente. Então, isso é uma questão de tempo. Pretérito, presente e futuro. Muito simples para vocês. A coisa vai complicar na hora da conjugação dos verbos, hein? Pronto. Pessoa, número e tempo. A próxima flexão é a flexão de modo. O que vem a ser modo? Modo, de certa forma, simplificando para vocês, é a intenção que o falante usa ao se comunicar. Ele pode usar 3 intenções durante uma comunicação. Intenção de certeza, a intenção de dúvida
e a intenção de ordem, pedido, conselho. Essas três intenções dão origem aos três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Não é difícil, basta saber interpretar a oração. Olha só. O modo indicativo é o modo da certeza. No livro de vocês só diz isso. Porém, eu quero que vocês acrescentem mais duas informações, tá bom? Primeira é baseada nessa primeira oraçãozinha aqui, ó. Griguilin estuda todos os dias. Quando você percebe que a ação é rotineira, é algo cotidiana, que você faz sempre e está no presente, isso é modo indicativo. Então, o modo indicativo também indica que as ações são habituais. As ações acontecem frequentemente, é uma coisa rotineira, é algo natural. Segundo, tá vendo aqui, ó? A Terra é redonda. Indica presente, isso não importa no modo. O que é que importa? Isso aqui é uma verdade universal. O que é uma verdade universal? É algo que é comprovado, não pode ser contestado. Então, o modo indicativo até agora indica ação habitual e indica verdades universais, o que não pode ser contestado. Aí nós temos segundo, que é o terceiro, que é o conceito que está no livro de vocês, que é simplesmente o modo que indica certeza. Felipe encontrará seus amigos na lanchonete. Futuro, isso não interfere, o que interfere aqui simplesmente foi a intenção de indicar uma certeza. Então, o modo indicativo, só para recapitular, indica certeza, Felipe, verdades universais, a Terra é redonda, e ações habituais rotineiras, que foi o caso de Griguelin, certo? Esse é o modo indicativo. Então, para saber o modo, você não precisa estar memorizando terminações. Você pode simplesmente interpretar a mensagem que está sendo transmitida pela primeira pessoa, que é quem transmite a mensagem. Intenção dele ao escrever essas orações. A segunda intenção é o modo subjuntivo. Veja, o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da incerteza. Você percebe de cara que a ação não é certa que aconteceu, que está acontecendo ou que acontecerá. Veja só, se tivesse estudado mais, tiraria 10 na prova. Se tivesse, não é certeza que aconteceria. Então, é tudo muito duvidoso, são só hipóteses. Então, subjuntivo indica hipóteses, dúvidas, incertezas. Olha essa. Quando for rico, terei uma Ferrari. Quando? É certeza que eu vou ficar rico? É certeza que se eu ficar rico, terei uma Ferrari? Não, são só hipóteses, suposições, são só incertezas, dúvidas. Indicativo indica certeza, verdade universal, indica também ações habituais e atividades do cotidiano. Subjuntivo indica dúvida, hipótese. Não é difícil de identificar. Isso é modo, não é tão difícil. E por último, nós temos o modo imperativo. O modo imperativo é aquele que exprime ordem, pedido, conselho, certo? Olha só que interessante. O professor geralmente usa muito o modo imperativo em sala de aula, para pedir silêncio, para pedir que sentem, para tudo. Então, nós temos o imperativo de sala de aula. Façam a tarefa segundo ano. Então, quase como um conselho, não foi nenhuma ordem. Fiquem em casa. Ordem, pedido, conselho. Usem máscaras. Protejam-se. Esse modo imperativo, ele é muito útil em publicidade. Porque na publicidade você quer convencer alguém a comprar um produto. Então, geralmente tem compre, não beba. Se beber, não dirija. Doe sangue, doe órgãos, doe vida. Então, publicidade usa muito o modo imperativo. Professor usa muito o modo imperativo em sala de aula. E os pais de vocês também usam muito imperativo em casa. Do tipo, apaga a luz. Vem almoçar. Come vegetal, menino. Então, isso é um modo imperativo. Simplesinho. São os 3 modos para vocês. Além dos 3 modos, nós temos também as formas nominais. Elas são chamadas assim porque os nomes da nossa língua costumam ser substantivos, adjetivos, nós temos os advérbios, são os nomes.
É porque quando esses verbos estão nessas formas, eles podem ser interpretados e podem ter função de substantivo, de adjetivo, de advérbio, ou seja, de uma forma nominal da palavra. Eles vão deixar de ser verbos? Não. É só a função deles, é só como eles estão dentro daquele contexto. Então, primeira forma nominal é a forma de infinitivo, que é quando o verbo termina em R. Saber, comer, amar. Então, saber o que importa é o melhor para todos. Saber é a forma básica do verbo, por isso a forma nominal. Comer vegetais ajuda na digestão. Comer, forma original. Percebam que eles não indicam tempo, não está indicando presente, passado, futuro. Vocês entendam que eles também não estão indicando modo. É uma forma básica, sem esse tipo de flexão. É nominal. Amar ao próximo. Agora, mais claramente para vocês, por que infinitivo indica uma forma nominal? Coloquei ele dentro de um contexto, olha só. Esse seu falso sofrer não nos comove. Sofrer, verbo. Dentro desse contexto, tá vendo falso? Falso aqui é um adjetivo. Seu, pronome possessivo, e esse, pronome demonstrativo. Percebem que tudo isso está relacionado ao sofrer, ó. Esse sofrer, seu sofrer, falso sofrer. Quando você percebe que existe um núcleo, existe como é que eu posso dizer assim, uma função sintática, tudo isso aqui é um sujeito, olha só. E todos esses elementos estão se referindo ao verbo sofrer. Quando isso acontece, significa que sofrer é um núcleo. Significa que ele tem uma função de substantivo. Substantivo é forma nominal. Por isso que o verbo aqui, ó, terminado em R, é chamado de forma nominal, porque ele está no infinitivo e dentro desse contexto ele tem função de substantivo, que é o núcleo daquele elemento, daquela construção, que é o sujeito, e todas as outras palavras lá dentro estão se referindo a ela, sempre dando uma característica para ela. A segunda forma nominal é gerúndio. Gerúndio é quando o verbo sempre termina em NDO, sempre. Caindo, estudando, sabendo, fervendo, amando, brincando, pulando, partindo. Então, NDO indica gerúndio. O homem estava caindo da escada rolante. Olha o que gerúndio indica. Que a ação está acontecendo. Ela está em curso, ela está em andamento. Então, o homem está caindo da escada rolante, a escada vai subindo, ele vai rolando, a escada vai subindo, ele vai rolando, a ação está em curso. Não acabou ainda, não foi concluída. Estamos estudando em casa. É algo que ainda, infelizmente, não acabou. Então, é uma ação em curso. Sabendo a matéria, sempre escapará da recuperação. É uma ação em curso. Enquanto você estiver sabendo, você vai escapando da recuperação. Então, o gerúndio é uma forma nominal que indica que a ação está em curso. Agora, na prática, dentro do contexto, usamos água fervendo para lavar os frascos. Água e fervendo. Nós temos aqui fervendo dando uma característica ao substantivo água, do tipo de água, a característica dela. Então, o que acontece? Tudo que dá característica a substantivo é adjetivo. Forma nominal, substantivo, adjetivo, advérbio. Então, antes, no infinitivo, nós tínhamos vários termos dando característica àquele nome, que era o infinitivo. Portanto, ele tinha função de substantivo, forma nominal. Nesse caso, nós temos o gerúndio dando característica ao substantivo, que é função de adjetivos, forma nominal. Por isso que são chamados de formas nominais. Então, vamos para a próxima. E nós também temos o particípio. É uma forma nominal e indica que a ação foi concluída. O fogo havia avançado muito e destruído a mata. Prestem atenção. Quando o verbo é de primeira conjugação, quando termina em A, R, E, R, acrescenta-se no verbo ado. E foi o caso do avançado, que vem do verbo avançar. Quando os verbos são de segunda e de terceira conjugação, R e R, tá bom? Eles recebem ido. Então, ado
é quando o verbo é de primeira conjugação AR. Quando o verbo termina em ER ou IR, ele recebe ido, tá bom? Estamos isolados em casa. Isolados, ação concluída. Ele vive num sítio isolado da cidade. Percebam aqui o isolado, ó. O isolado está dando uma característica para o sítio, tá vendo? Então, a função aqui é de adjetivo, que é forma nominal. Então, as formas nominais são chamadas assim, porque dentro do contexto eles têm a mesma função que um adjetivo, um substantivo, um advérbio. Podem ser infinitivo, que é a forma original do verbo, gerúndio, que é quando a ação está em curso, e particípio, que é quando a ação foi concluída, certo? A função que ele vai ter ali, se substantivo, se adjetivo, vocês vão perceber pelo contexto, certo? Vão ver direitinho aí no contexto. Para hoje, eu não vou passar tarefa para vocês. Eu gostaria, tarefa do livro, tá? Porque ainda falta concluir muita coisa. Eu gostaria que vocês fizessem um mapa mental desse assunto que eu expliquei hoje, certo? Faz um mapa mental bem bonito, bem colorido, e depois envia para mim na nossa próxima aula, que é de hoje a 8, tá bom? Beijo para todo mundo, tchau, saudade de vocês.